Olá para você que nos acompanha aqui na nossa página Podcast Adoradores Oficial. Está começando mais um episódio, estou muito feliz aqui, né? Está recebendo o meu convidado, Paulo Sérgio, ele que é servidor público, um homem de Deus e meu amigo. Wilson, obrigado pelas Seja palavras, irmão. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz realmente e que através de nossas vidas agora, as vidas que poder estar nos assistindo aí, sejam edificadas, para a honra e glória de Deus sempre. Estou aqui para responder todas as perguntas, dúvidas. Amém. E o principal, fazer um bate-papo aqui. Bem interessante, vai ser legal demais. Eu já convido você para vir com a gente, porque assim, hoje o tema está muito bacana. Tem muita gente que gosta de falar de política, outras não gostam de falar de política. Tem aí algo que nós precisamos quebrar, que cristão não pode falar de política. E hoje nós estamos com um tema, né, que é o jovem cristão na política. A gente sabe aí que o Paulo Sérgio, ele tem esse chamado, essa vocação para estar aí nos representando aí, né, na política. E assim, Paulo Sérgio, antes da gente começar a falar sobre política, da gente tocar nesse assunto, né, do jovem cristão na política, eu queria que você falasse quem você é. Se apresenta aí, quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer. Fala um pouquinho, porque às vezes alguém vai ver esse vídeo, o podcast, às vezes não te conhece. Conhecer um pouquinho mais sobre você. Excelente. Realmente, quando você fala de política, as pessoas já colocam um medo, um receio. Toma um susto, né? Toma um susto, porque não de agora, décadas, já que, infelizmente, muitos escândalos, Sim. Muitos escândalos de corrupção, Sim. desvio de verba, muita recurso, coisa, né? Problemas na educação por causa de recurso, problemas na área da saúde por causa de recurso. Eu falo o seguinte, que a política aconteceu na minha vida de uma forma muito interessante. Como você me perguntou, como aconteceu? Não imaginava ser político, sempre fui cristão e meu sonho era ser advogado. Me tornar advogado, seguir carreira jurídica. A política simplesmente aconteceu. Um exemplo, eu tenho algo comigo, quando uma pessoa te fala algo, você tem que parar, ouvir. Só que quando uma pessoa te fala algo, outra pessoa te fala a mesma coisa, e pessoas de grupos diferentes começam a te falar a mesma coisa, é algo que você tem que parar, refletir, buscar em Deus se realmente é algo que Ele está te mostrando e você não está querendo enxergar. E foi isso a política na minha vida. No ano de 2021, 2022... várias pessoas começaram a me questionar, Paulo, você sempre participa de projetos sociais, você sempre está disposto a servir, ajudar as pessoas, você não pensa em ser candidato, não. Se você sair, você tem grande chance. Isso começou a eu começar a refletir sobre isso. E eu fui buscar me conhecer a política nos bastidores. Algo é que nós vemos no jornal, nós vemos no noticiário, outra coisa é os bastidores, como é que funciona. E eu fui estudar, fiz pós em gestão pública e fui conhecer a política realmente, sabe? Eu vi que através da política eu conseguiria fazer muito mais coisas do que eu estando fora da política. Como eu falei, eu sempre participei de projetos sociais. Só que através da política, não só eu, todas as pessoas que têm um sonho de ser político, todas as pessoas que têm realmente esse sonho de se tornar polícia, que carreira, ela não investe só em questão de projeto social. Existe a questão hoje, que é fundamental, é um pilar assim, muito importante, que é a educação, que é o ensino. Hoje, através da política, você trabalha diretamente com a saúde, com o lazer, com a infraestrutura, com o meio ambiente. Então, são esferas que impactam a vida da população, da sociedade. Não só a vida de um bairro, uma vida do município. É um todo, né? É um todo. É o município, o estado, a nação, o mundo inteiro. Sim. Vamos dizer assim. Então a política, para quem realmente ama servir as pessoas, ela é fundamental. Ela é o que realmente dá o direcionamento. Entendeu? Para quê? Para realmente edificar a vida das outras pessoas. E algo que eu tenho comigo, que é o seguinte: tudo aquilo que não é fundamentado na Bíblia é achismo. Então até agora eu falei achismo aqui para vocês. Só que se você for pegar a Bíblia realmente, Jesus, em Marcos, você vai verificar que Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Uhum. E pegando esse contexto, Jesus vindo para servir, é algo que eu me identifico muito no sentido de amar servir as pessoas, realmente. E se você for ainda mais a fundo na Bíblia, você vai pegar lá Isaías, Jeremias, Amós,
foram homens, foram levantados por Deus, que apontavam o corrupto, líderes que realmente, que eram governantes daquela época, que eram corruptos, Sim. então, que agiam sob opressão. Por isso que eu vejo a importância de realmente ter um jovem cristão na política para fazer a diferença. E não só um, como nós temos hoje o Nicolas Ferreira, mas vários. Sim. Entendeu? Porque nós precisamos ocupar esse espaço. Porque se nós não ocuparmos, como já tem um bom tempo que esses lugares não estão ocupados por pessoas que realmente têm identidade formada em Cristo, que foram forjadas em caráter Sim. de Cristo, outras pessoas vão ocupar. E nós, sem representantes lá, infelizmente, não tem quem nós cobrarmos. Porque os que estão lá, infelizmente, já têm a identidade firmada nos seus próprios interesses. Sim. Não no interesse realmente da população, das pessoas que realmente precisam, necessitam. Sim. Sabe? Porque através da política dá pra gente fazer muita coisa, cara. Ainda mais num país como esse. Um país que tem tudo pra ser potência mundial. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 26 anos. 26 anos. Eu ia até te fazer essa pergunta agora. Porque assim, antes de eu fazer essa pergunta para ele, eu queria falar algo que é muito importante a gente comentar aqui. Tem sempre sempre essa questão, né? Às vezes, igual a gente falou no começo, essa resistência, às vezes a gente tocar nesses assuntos de política. E lembrando que nós não estamos aqui pedindo voto, nada disso. Não, nós nada estamos disso. aqui comentando, É. é um assunto, é a nossa pauta que a gente... Até porque eu nem sou candidato agora. Sim, então. Por que eu tô fazendo isso? Justamente pra a gente ter esse assunto, porque eu acho muito importante. Porque assim, as pessoas quando falam de política, o povo toma um susto. Nossa, mas aí você vai levar um cara aí no seu podcast pra falar de política. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que ser, nós precisamos ser realistas nas coisas. Eu aprendi algo com o meu pastor Danilo, até mandar um abraço pra ele, que é o quê? A gente precisa aprender a sentar e conversar. O tanto que é interessante, o Paulo Sérgio, a gente poder sentar com uma pessoa que está ali se candidatando, né? E é um pastor, um homem de Deus ali. Por que a gente não senta com aquela pessoa e conversa com ela? Às vezes a gente já julga a pessoa antes né? O cara nem deu a opinião dele, você nem sabe quais são os projetos. Às vezes a gente já fala, não quero votar, não quero isso. Mas às vezes a pessoa nem senta para conversar, não senta para dialogar, não senta para entender o que o cara tá falando. Então, às vezes, a ideia daquele pastor ou alguém que está se candidatando, um jovem como você, de 26 anos, se o cara sentar com você e te ouvir, às vezes ele vai falar assim, cara, os projetos dele fazem sentido, hein? É o que Araguari precisa. Você tá entendendo? Então, às vezes, o problema também é a gente não ouvir a pessoa. Às vezes eu julgar, dar a minha opinião, mas eu não tô ouvindo, às vezes, a opinião daquela pessoa. E assim, então eu acho que é muito importante esse tema que nós estamos falando aqui. E assim, Paulo Sérgio, você bem novo, né, com 26 anos aí, já se candidatou. Esse ano você não está se candidatando. Não, esse ano eu não estou me candidatando, então... Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com política. Para o pessoal entender que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Mas assim, para você, quais são esses desafios, né? Dessa questão do jovem na política. Porque assim, eu acredito que você mesmo, que já se candidatou uma vez, você já sabe aí quais são os desafios, né? Eu imagino que você deve ter enfrentado vários desafios. Sim. E uma coisa também que eu queria te perguntar, assim, teve julgamento também? Como que foi essa questão? Cara, excelente a sua pergunta, tanto na questão de julgamentos, quanto como tudo isso aconteceu. Uhum. Um exemplo, os meus julgamentos nem foram tanto de pessoas, foi internamente. Porque como eu sempre participei de projetos sociais, desde criança, quando eu me coloquei meu nome à disposição da população, veio muitos comentários. Nossa, será que ele está fazendo isso por causa da política? Ou porque ele realmente ama servir as pessoas? Porque você já fazia esse trabalho? Eu fazia esse trabalho antes. Então, só que eu até conversei com o pastor, no sentido que eu pensei em parar com os projetos sociais. Por quê? Para não misturar. No sentido, tá fazendo os projetos sociais para benefício próprio. E o pastor, foi muito interessante, cara, o que ele falou para mim foi o seguinte: Paulo, eu te conheço desde criança. Eu sei que você sempre participou de projetos sociais. Direto, você me acompanha nas redes sociais, você vê, sempre tem uma pessoa que está com câncer, alguma coisa nesse sentido, está precisando de algo, a gente se mobiliza para estar ajudando essa pessoa. Então você nunca fez isso por causa de política. Não vai ser agora que você vai fazer. Mas isso você tem que consultar o Espírito Santo no seu coração, cara.
Se você vê que você está fazendo isso em benefício próprio, realmente para se promover, aí você para. Mas se não, cara, você tem que estar à disposição. A partir do momento que você põe seu nome em jogo para as pessoas comentar sobre você, seja votar ou seja te julgar, elas podem fazer isso. Mas você tem que ter uma identidade de quem você é realmente. Não só eu, todas as pessoas. Ela tem que saber o que ela quer, ela tem que ter dependência de Deus para saber que ela sozinha não vai em lugar nenhum. E o principal, ter a dependência e saber quem ela é em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que ela é em Cristo Jesus, a pessoa pode te julgar, pode te chamar de mau caráter, pode falar que você está usando a religião para se promover, ela sabe que isso é em vão. Por quê? Porque não é verdade. Então, isso aí foi um virar de chave, porque realmente eu ia parar com o projeto social. Só que no reino de Deus, quando vem os apontamentos, os julgamentos, aí que você tem que avançar. Aí você percebe que realmente você está no caminho certo. Aí que você está no caminho certo. É algo que eu tenho comigo, que é nem Jesus, que foi perfeito, agradou todo mundo. Não tem jeito. Entendeu? Ele foi por uma cruz do Calvário por mim e por você. Sim. Não que eu estou me comparando, quem sou eu perto de Jesus? Quem somos nós, né? Pode colocar nisso aí também. Quem somos nós perto de Jesus? Mas eu falo no sentido que quando você vai para a Bíblia, grandes homens de Deus foram altamente criticados. Um exemplo, José do Egito. Todos nós falamos dele como governador. Só que não, antes dele ser governador, ele teve que passar por um processo. Sim. Um processo que todos nós vamos passar. Você entende? Sim. Até chegar no ponto de viver o propósito que Deus tem para nós. Sim. Como a terra prometida. Algo que era algo temporário se tornou algo que a longo prazo. Sim. Por quê? Porque eles murmuravam. Então, o que eu tenho comigo, tendo minha campanha, nunca foi reclamar. Sempre foi agradecer a Deus. Questão do posicionamento, questão da maturidade, do meu caráter sendo forjado, da minha identidade em Cristo Jesus. Porque eu sei que não foi algo ali momentâneo. É algo que Deus estava me preparando para algo. Sabe? Ah, Paulo, mas para que Deus estava te preparando? Talvez não seja nem para mim ser político. Mas para eu forjar outras pessoas a serem, que vai chegar em lugares que eu nem cheguei ainda, que vai alcançar pessoas que eu nem alcancei ainda. Às vezes você vai ser aquele que preparou o caminho. Preparei o caminho, ponte. Preparou o caminho para que outras pessoas vão. Igual, várias pessoas me chamam nas redes sociais, falam assim, Paulo, e como é que é, cara? Eu gosto, mas eu tenho medo, eu tenho receio, porque as pessoas julgam muito, sabe? Mas a partir do momento que realmente você coloca seu nome à disposição, as pessoas vão julgar, as pessoas vão te metralhar. Sim. Sabe? Mas você tem que estar lá com a sua identidade firmada do que você está fazendo. Se aquilo que você está fazendo, você realmente sabe que é um direcionamento de Deus, vai, cara. Vai sem medo, porque Deus é contigo. Por isso que a gente tem que viver na dependência de Deus. Por isso nós temos que viver na dependência de Deus totalmente. Eu tenho algo comigo que é até um louvor que eu gosto muito, que diz assim, ó, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Como assim? Porque, cara, quando eu estou fraco, aí que eu tenho dependência de Deus, aí que eu busco Ele acima de todas as coisas, aí que eu quero estar mais perto dEle. Quando eu estou forte, nossa, cara, eu tô bem demais, hein? Tô crescendo, desenvolvendo, eu sou o cara, eu posso todas as coisas. Aí que eu tô fraco, porque eu tô longe de Deus. Eu tô no meu eu. Forte, hein? Entendeu? Forte demais. Aí o cara tá achando que... Não, cara... Eu malhei na academia, por isso nós temos que tomar cuidado com os nossos talentos, os nossos dons. Porque isso não é nosso, cara. Não tem é dom de Deus. Entendeu? A partir do momento que nós achamos que é nosso, cara, aí nós estamos o quê? No nosso eu. Mas a partir do momento que nós sabemos, cara, Deus, obrigado. Se eu estou aqui hoje nesse podcast, é graças ao Senhor que abriu essa porta, essa oportunidade. Igual hoje, mais eu estava lá no Paulo Guedes, ouvindo ele, um economista assim, fantástico. Referência né? Nacional, referência internacional. Realmente, ex-ministro da Economia. E eu vendo, cara, obrigado, Deus, por esse privilégio de estar ouvindo ele. Porque, querendo ou não, eu vou ouvir algo ali que pode mudar a minha história, pode mudar a minha vida, sabe? Num pequeno detalhe. Às vezes a gente pensa que... Porque assim, as pessoas, elas pensam que às vezes, não, o cara ali já tem conhecimento, tudo, mas às vezes uma giradinha de chave que o cara fala pode mudar tudo. E pegando um gancho no que você falou, o Paulo Sérgio, eu tava pensando comigo algo, até gravei um vídeo lá, você viu, né, eu falando isso. A gente tem uma mania muito estranha, né? Vou até repetir isso aqui, porque eu acho que é interessante a gente frisar. A gente tem uma mania muito estranha de ficar esperando a aprovação das pessoas nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Porque se você você mesmo falou, se nem Jesus, que foi perfeito, agradou todo mundo, quem somos nós?
na fila do pão. Exatamente. Então, aí olha aqui pra você ver. Se eu for ficar esperando, porque esse projeto desse podcast, ele não é meu. O Senhor colocou isso no meu coração. Porque aqui em Araguari, o que a gente precisa aqui em Araguari? A gente precisa de um canal que mostre aquilo que Deus também está fazendo, João Pedro. Exatamente. Porque às vezes a gente pensa pra você ver, o tanto que é interessante. A gente tem várias empresas em Araguari que mostram aquilo que acontece na nossa cidade. Olha o tanto que é interessante você ter um canal que mostra aquilo que o senhor também está fazendo. Porque se tem uma empresa que mostra, às vezes mostra morte, mostra não sei mais o que, coisas às vezes ruins, a pessoa fica até com medo, né? Vê um telefone, nossa, meu Deus, aconteceu isso aqui, nossa, aconteceu mais aqui, nossa, aconteceu mais aqui. É tanta informação ruim que a pessoa pensa que Deus não está fazendo. E Deus realiza milagre todos os dias. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Então, assim, não tem como a pessoa, se ela ficar ligada num canal que só mostra coisa ruim e não tiver um canal que mostra coisa boa, nós vamos ficar vivendo a nossa vida só vendo coisa ruim. Não tem nenhum canal aqui na cidade de Araguari que vai mostrar as grandezas do Senhor. Falei, então vai nascer o podcast Adoradores Oficial. Deus brotou isso no meu coração, cara. Benção, cara. É isso, se colocar à disposição. À disposição do reino. Se vocês colocar à disposição do reino, cara, entendendo que Deus pode fazer todas as coisas, cara, ele vai fazer. Ué. Por isso que eu já coloquei lá. Nós trazemos informação do reino. Soltei um vídeo hoje. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa intenção? Levar a informação do reino, trazer uma palavra. O que mais que você acabou de falar aqui agora? Você acabou de falar várias palavras. Às vezes uma palavra que você falou aqui, que você citou... Vira uma chave. Vira uma chave e edifica a vida da pessoa. Você tem noção, tanto de pessoas que vai nos assistir, que vai pegar esse podcast como algo que vai ser uma gerada de chave? Isso. Porque às vezes a pessoa tinha a mente fechada em relação à política, e aí você falando, né? Eu não vivo no meio político, mas você que vive, tá no meio de todo mundo ali, você conhece. Então o que acontece? Você sabe do que você está falando. Às vezes a pessoa pode mudar o pensamento dela e gerar uma chave na mente. Falar, cara, é verdade mesmo. Então a gente tem que acabar com isso, que cristão não pode falar de política. Nós podemos falar de política, nós não podemos negociar o evangelho. Exatamente. E não podemos nos corromper. Exatamente. Agora, falar de política é necessário. Por isso que essa parte que você falou, todas elas foram importantes, mas principalmente essa questão de corromper. Mas para nós não nos corrompermos, Deus tem que forjar o nosso caráter antes. É isso. Deus tem que forjar o nosso caráter, a nossa identidade. Por isso que existe a questão do processo da construção. Quando eu falei para você de José do Egito, quando nós vemos ele só governador, por que ele não se corrompeu? Porque ele teve o seu caráter forjado, ele passou pelos processos de rejeição pelos seus irmãos, ele passou dificuldade naquela época, que ele foi preso, para depois ele se tornar governador. O nosso problema da nossa geração é que nós é imediatistas, ou seja, nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Do nosso jeito. Se eu falar para você que esse podcast aqui, um exemplo, esse podcast aqui, daqui 3 anos você vai começar a ter resultado e você não tiver firmado em Deus, daqui 1 ano você vai falar assim, nossa Deus, tô tentando aqui, mas não tá dando certo, olha que poucas pessoas seguindo, poucas pessoas acompanhando. Agora, se for algo que Deus colocou no seu coração e você tá no processo, cara, você vai ficar feliz com cada pessoa que seguir, cada curtida. E o principal não é curtida, seguidor, não. É você tendo prazer de viver algo, um presente que Deus te deu. E é no um tempo processo, dele, né? cara, no tempo dele. Usufruir disso, entendeu? Usufruir do processo. Eu tenho comigo que nós não temos que ser felizes só nas conquistas, nas realizações. Porque isso vai ser pouco na nossa vida. É verdade, mano. Nós temos que ser felizes, cara, no processo. E confiar em que Deus está conosco em todo o tempo. É isso que eu tenho comigo, sabe? Algumas pessoas liberou sobre a minha vida esse ano. A primeira foi não se embriagar com as vinhas. No Descende, que eu fui lá em Goiânia... Deve ter sido top, hein? Foi sensacional, cara. Nossa, devia ter ido, não. Não, cara, no próximo nós vamos juntos. Não, nós vamos junto, no próximo. O Ícaro foi. Ele foi, né? Foi. Mas ficou na arquibancada, não ficou no meio do povão, não, né? Foi bacana. O que acontece? Cara, a primeira chave foi não se embriagar com as vinhas. Uma pessoa veio e orou pela minha vida. Sim. Porque muitas vezes, quando nós estamos em Deus e Deus nos entrega algo, nós começamos a destacar. Se nós, infelizmente, não estivermos posicionados neles, nós achamos que somos nós, não ele.
em nossa vida. A gente acha que a gente é bom, né? Nós achamos que nós é bom. E não, cara. Tudo que há de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de ruim sou eu. Então, nós termos esse entendimento. Sabe? Então, primeiro, não embriagar com as vinhas. Outra questão, constância. Ter constância. É o que eu tô lutando. Em tudo que nós formos fazendo, a gente precisa ter constância. Ter nosso caráter forjado em Cristo Jesus. E o posicionamento. Então, assim, a partir do momento que nós temos isso, cara, Deus começa a nos usar. Sabe? Sempre nós temos dependência dele. E a principal, não que as outras não sejam importantes, mas a principal, a bênção não pode parar em mim. A sua bênção não pode parar em você. Sim. A partir do momento que Deus te abençoa, a sua bênção é para transbordar a vida de outras pessoas. Ele quer transbordar na sua vida. Mas tudo que ele transbordar na sua vida é para você transbordar na vida das outras pessoas também. Não pode parar em mim, né? Porque senão não faz sentido. Não pode sentido. parar em você. Um exemplo. Deus começou a me abençoar bastante. Cara, graças a Deus começou a me abençoar com oportunidades. Comecei a desenvolver, a buscar a Deus cada vez mais. E a forma que Deus foi me abençoando, eu comecei a viver o extraordinário dele. Não falo em questões financeiras, não é isso. Extraordinário da presença dele. Glória a Deus. De desfrutar do processo da vida, de entender a questão. Antes eu era um cara muito ansioso, muito acelerado, sabe? Mas eu entendi, cara, que o vazio que eu sentia, cara, só poderia ser preenchido por ele. Forte. É isso que nós temos que entender. Isso fala lá em Eclesiastes. Que existe uma eternidade dentro de nós que não vai estar em fama, em dinheiro, em recurso, em prosperidade, não vai estar em amigos, vai estar só em Cristo Jesus, vai estar no Espírito Santo. Sim. Então, por isso nós vemos hoje numa geração depressiva, ansiosa, mesmo tendo tudo. Por quê? Porque, infelizmente, ela não busca o Senhor acima de todas as coisas. Ela não busca o Espírito Santo. Quando ela buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo encher ela totalmente, cara, ela vai ver que isso é suficiente. Sabe, eu fiquei lá 12 horas no Decente, cara, em Goiânia. Foram 12 horas de louvor, intercessão, adoração. Que cara, beleza. Parece que era um pedacinho da eternidade. Eu queria ficar lá, era 24 horas. Você não queria vir embora, não queria vir embora. Então, cara, é isso. A bênção não pode parar em mim, não pode parar em você, não pode parar em nós. E nós precisamos agir como um reino. Somos agir em unidade, como um corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Um exemplo, você foi no show do Fernandinho, agora em Corumbaíba que teve. Foi bacana demais, sensacional. Ele carrega a presença de Deus. Bênção demais. Foi extraordinário. Sensacional. Só que sempre que eu vou em algo, eu fui no Descende. Eu fui de carro. Fui para Brasília, fui para São Paulo de carro. E várias pessoas cristãs falaram assim, nossa, Paulo, eu queria muito ir. Mas eu tô sem transporte, não tô conseguindo ir e tal. Aí Fernandinho em Goiânia, Fernandinho em Corumbaíba. Falei, cara, a benção não pode parar em mim. O que eu fiz? Aluguei um ônibus. O povo falou, cara, você tá ficando louco? Onde você vai arrumar 50 pessoas pra colocar num ônibus aí pra ir pro Fernandinho, em Corumbaíba, numa quarta-feira? Cara, lotou e ficou faltando vaga. É verdade. Aí a partir... O tanto de gente que queria ir, que não tinha mais vaga mais. O tanto de gente que queria ir, não tinha mais vaga. Eu peguei a última. Você pegou a última. Meu Deus. Aí, cara, eu parei e penso, cara, aí, em todo tempo, não sei se você reparou, na minha oração, do início ao fim, sempre falei, cara, glória a Deus, não é sobre o Paulo Sérgio que organizou o ônibus. Foi sobre cada um de vocês que topou participar e glória a Deus por isso. Sim. Porque ele que nos permitiu estar aqui nessa noite, ele que nos permitiu ir lá pro Fernandinho. Nós não estamos indo lá para agradecer o nome do Fernandinho. Nós estamos indo lá para viver em unidade, como tem que ser. Como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo. E realmente para ser feliz, forte Aquele demais, momento cara. ali na praça ali, o Paulo Sérgio, que a gente reuniu ali, quando a gente se reuniu para orar, eu já senti a presença. Porque eu sozinho, né? Eu sozinho é uma coisa, mas quando eu tô junto ao corpo... Exatamente. Sabe? Extraordinário. Então, e a sua oração foi assim, bem uma oração assertiva. Foi uma oração muito forte. Porque às vezes a pessoa fala que uma oração forte é uma oração que você grita. Eu não vejo dessa forma. Não. Eu vejo uma oração com posicionamento e em cima daquele posicionamento um propósito. Exatamente. Então, andar em unidade, você como fez uma o corpo de oração Cristo. com um propósito. Quando um homem ele faz uma oração com um propósito, é totalmente diferente. Porque eu falo isso pra você porque eu sou um cara muito observador, sabe? Então, assim, eu achei muito bacana aquele momento ali da oração quando a gente chegou e todo mundo reunindo, sabe? E eu lembro que você falou algo muito interessante. Pai, a glória não é minha, a glória é sua.
A gente sempre devolver a glória pra Aqui não ele. é sobre eu, é sobre o Senhor. Não tem nada a ver comigo. Então eu sou um cara de detalhes. Então, assim, de verdade mesmo, cara, eu acho que nós estamos no caminho certo. Como se diz, né? Como a gente conversou aqui, né, Paulo Sérgio? A gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. E quando a gente fala sobre Jesus, um cara que é perfeito, né? Não conseguiu agradar todo mundo. Né? Nem a cidade onde ele morava, ele poderia ter feito muito mais milagres lá. Sim. Mas como não foi honrado, não teve como ele fazer mais milagres onde ele estava. Cara, isso aí é tão incrível, assim como Jesus, até em nossas vidas. Não até é? pra esse podcast acontecer. Eu tenho algo comigo que é o seguinte: infelizmente, os nossos dia a dia, não nos valorizando da forma que tinha que valorizar, não é porque é você, não é porque é eu, porque nós acostumamos com a presença um do outro. Então, talvez você faz algo, cara, que é sensacional. Todo mundo lá de fora elogia, fala, nossa, cara, é isso, é aquilo e tal. Todo mundo. Mesma coisa eu, tanto o João, e talvez as nossas famílias, nossos amigos próprios, não elogiam e falam, cara, mas por que os de fora tá... É porque nós nos acostumamos com a presença um do outro. Por isso. Por isso que nós falamos, nossa, cara, eu tô tendo mais apoio de fora do que dentro. Só que, cara, qual que é a chave aqui? Nós não podemos fazer isso com a presença de Jesus. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Jesus. Sabe, cara? Porque a presença de Jesus é algo extraordinário, cara. A presença de Jesus, ela cura, ela restaura, ela edifica, ela muda, ela liberta. Então, cara, nós não podemos fazer isso, cara. Assim como eu falei que a nossa família é conosco, nossos amigos próximos é conosco, nós também somos com as outras pessoas. Sim. Sabe, cara? Então, eu me pego muito nesses detalhes. Um exemplo. Eu gosto muito de pequenos negócios, cara. Porque é ali, cara, que Deus habita. Nos pequenos negócios. Por quê, Paulo? É nos pequenos negócios que Deus habita. Ele habita também em grandes negócios, coisas extraordinárias. Demais. Só que nos pequenos negócios é onde a pessoa está mais apegada com Deus. Sim. É onde ela está dependente, porque ela sabe que aquilo só vai acontecer se Deus abençoar, se Deus permitir. Não, e assim, sabe? Você imagina, cara. Tem algo, só te interrompendo. Não, pode falar. Tem algo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, cara, que o pessoal acha até confuso. Sempre eu tô postando lá um docinho, um chocolatinho, um negocinho pequeno e tal. Aí o povo fala, Paulo, mas por que você tá postando isso aí, cara? Todo dia você posta algo de alguém. É sempre um amigo meu que tá começando um negócio pequeno, vai lá no serviço pra me comprar, eu compro e posto, cara. Tem o maior prazer de postar e falar, pessoal, vamos comprar que é bom demais. E realmente é bom, sabe? Mas por que isso, cara? Porque eu sei, cara, quão difícil é você iniciar um negócio. Nossa, e quando você tem que ser corajoso pra isso. Sabe? Não é fácil não, cara. Não. Sabe, cara? Mas Você é começar possível. do zero, hein? Você começar do zero, sem saber o que vai vender, quantidade que vai vender, sabe? E muitas vezes é algo simples, você postar nas suas histórias. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em fazer isso. Tem. Cara, eu faço com prazer. Por quê, cara? Talvez seja um dom que Deus me deu, um talento realmente de amar o próximo e querer servir a pessoa, sabe? Sim. Eu sempre tive isso. Não é, o Paulo começou a ter isso agora. Não, sempre tive isso. Sabe? Então, cara, é algo que eu busco. E isso não faz eu ser perfeito. Eu até postei no meu Instagram recentemente, que eu achei interessante, cara, porque muitas das vezes, quando a gente começa a viver o evangelho, as pessoas nos tendem a achar perfeito. O Elison é perfeito lá e tal. E não, pelo contrário, eu postei lá, se vocês quiserem olhar depois lá no meu Instagram, eu postei as minhas falhas, muitas vezes em fazer devocional, as minhas falhas em oração, as minhas falhas do dia a dia. Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes a gente nos blinda e mostra só o que é bom. A gente não mostra o que é ruim. E nós precisamos mostrar o que é ruim para as pessoas. Mas é isso mesmo. Por que nós precisamos mostrar o que é ruim? Primeiro, para a pessoa entender que aquele processo que ela está passando, eu também estou passando. E eu posso ajudar ela pode me ajudar e juntos podemos encontrar o verdadeiro propósito que é Cristo. Forte. Sabe? E não viver uma... Porque muitas vezes você se blinda de uma forma que você é perfeito demais e a pessoa não se chega a Cristo porque ela acha que não é merecedora. Não é digna. Não é digna, que ela não pode. Sabe? Existe uma barreira entre Existe uma barreira. Porque aí, ela pecou. No primeiro pecado, ela afasta porque ela não, o Elison é perfeito, eu não consigo ser igual a ele, não. Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não me quer. Cara, Deus gosta dos improváveis. Deus quer usar os improváveis. Aqueles que reconhecem que não consegue sozinho, que não pode sozinho. E eu gosto muito disso, o Paulo Sérgio. Isso aí que você falou pra mim é assim, ó. Você foi no X da questão, porque primeiro você começou falando de uma coisa pequena que pode se tornar grande. E você tem prazer em postar
um pequeno negócio. Isso. Cara, isso aí é o Ellison. É eu purinho. Porque assim, ó, porque que teve algumas pessoas que depois, eu acho que não sei se aconteceu com você, às vezes a gente posta alguma coisa no Instagram, o pessoal vai lá no direct, fala, ué, você tá nervoso? Você tá estressado, Paulo Sérgio? Você tá nervoso? Não é. Por que eu fiz questão de postar aquele vídeo lá? É porque assim, cara, a gente tem um grande problema, o ser humano. O ser humano, ele tem um grande problema. O ser humano, ele precisa de, um exemplo, uma pessoa... ela tem um sonho, tem um propósito, tem um projeto. O que as pessoas gostam de fazer? Elas gostam de esperar a aprovação das pessoas. Isso. Durante muito tempo eu esperei a aprovação das pessoas. Como que é isso, Elis? Eu esperei as pessoas aprovarem um podcast. Você acredita? Eu ia perguntar um para outro, o cara falou, eu acho massa. Não, mas não sei o que. Eu falei, não, tô pensando em fazer um podcast cristão, cara, aqui na cidade de Araguari, deve ter um lugar, um ambiente. Não sei. Às vezes deve ser bom, às vezes deve ficar massa. Mas acho que o povo não vai assistir, não. Acho que o povo não gosta, não. Acho que o povo não curte. Isso desmotiva a gente. Entendeu? Isso desmotiva a gente. Por que desmotiva a gente? Porque, tipo assim, você tá com o seu coração queimando. Nossa, vou montar uma empresa. Vou começar a fazer docinho pra vender no sinaleiro, pra vender não sei na onde. O cara fala, não, cara, não mexe que senão os docinhos vai derreter tudo no sol. Você vai passar vergonha. Irmão, muitos têm essa mentalidade, infelizmente. O cara que tá sonhando, o sonho é dele. Exatamente. Entendeu? O sonho não é das pessoas, o sonho é meu, eu entendi isso. Então a gente tem que ficar esperando alguém aceitar ou apoiar ou sonhar com você. Não, você não pode. Se você for ficar esperando, você nunca vai fazer nada. Então pra quem que nós temos que falar? Pra Deus, cara. Exatamente. É Ele que vai realizar o seu sonho, Ele que vai realizar o meu. E outro ponto aí muito importante que você falou, questão do sonho. Uhum. Só que cada pessoa tem uma porção diferente. Uhum. E Deus vai te entregar um sonho. E esse sonho que Ele te entregar vai ser pra você. Pro Wesley, não vai ser pro Paulo Sérgio, não vai ser pro João, não vai ser pra Maria, não vai ser pra ninguém. Então, quem tem que acreditar no sonho é você. E quem tem que fazer acontecer é você. É isso. Só que porque muitas vezes as pessoas se frustram? Porque, cara, Deus me permitiu sonhar. Perfeito. Mas Ele te permitiu sonhar, Ele vai te permitir realizar, mas Ele vai fazer você passar pelo processo. Pra viver o propósito. Entendi. Dele. Só que no processo, muitos param, porque acham que é fácil. Igual você falou de José, né? Nada na vida é fácil. O povo só quer Tudo se tornar governador do Egito. O povo só quer se tornar governador do Egito. Mas ninguém quer o quê? Ninguém quer pagar o preço, passar pelo processo, renúncia, os apontamentos, continuar firme, posicionado, ser rejeitado, porque nem todo mundo vai gostar da gente. Porque nem todo mundo, isso é normal. Tem muita gente que pensa que... Igual um exemplo, nem Jesus agradou todo mundo. Não, velho. Não vai ser eu e você que vai conseguir. Não vai conseguir. Sabe, cara? Nem Jesus. Tem muita gente que pensa que eu faço... E olha que Jesus foi na cruz... do Calvário por mim e por você. Então, nós só o ama porque ele nos amou primeiro. E mesmo assim, cara, o cara era perfeito. Perfeito. Mas mesmo assim tinha os críticos. Isso sempre vai ter. Sempre apontamento. Por isso nós temos que ter o quê? Aliança com Deus, posicionamento e tá fincado na rocha. Foco, né? Foco total. Foco no propósito. Foco no propósito. Então assim, cara, é o que eu reflito muito sobre essa questão do sonho. E eu também tenho a questão da parábola dos talentos na Bíblia. Eu sempre gosto de citar a Bíblia, cara, porque não adianta eu ficar falando só de achismo. Sim. Eu preciso falar... O que eu acho, o que eu penso, né? O que eu acho, o que eu penso. Tem que falar o que tá na Bíblia. Sim. Existe a parábola dos talentos, dos servos. Deus deu um talento para você, deu um talento para mim, deu 2 talentos para ele. Na Bíblia, ele deu um talento para um, deu 2 para outro, deu 3 para outro e 5 para outro. O que recebeu um talento, enterrou. Os outros multiplicou. O que tinha 2 virou 4, o que tinha 5 virou 10. O que eu quero dizer com isso? Que Deus vai te entregar um talento. Deus vai entregar um talento para cada um que assistir esses vídeos. A pessoa vai enterrar o talento dela por não confiar em Deus, não confiar no propósito, ou talvez confie em Deus, mas não confia nela mesma. Sim. E o confiar nela mesma não é ela se colocar acima de Deus, é confiar que ela é capaz, porque Deus o capacitou. E ela vai passar pelo processo, e nesse processo, Deus vai moldar ela da forma que ela tem que ser. Sabe? Existem as pessoas que vão enterrar, existem as pessoas que vão multiplicar esse talento. E esse talento não é simplesmente você... por que Deus deu 5 talentos para um e deu 1 para o outro?
Isso não quer dizer nada no sentido, tipo assim, que uma pessoa é melhor que a outra. Sim. Porque somos todos um corpo de Cristo. Uhum. Então, talvez aquele talento que Deus te deu é muito maior que os 5 talentos que Ele me deu. Você vai chegar em muito mais lugares, vai falar com muito mais pessoas, vai alcançar muito mais... Por que eu falo alcançar pessoas? Porque quanto mais pessoas nós alcançarmos falar dele, mais pessoas vão ser salvas. Sim. Mais pessoas vão conhecer o nome dele. Então, talvez... Então, não é sobre a quantidade de talento, é sobre nós não enterrarmos o talento que Ele nos deu. É forte, sabe? né? Isso é bíblico, cara. É bíblico. E você viu o que é interessante? E muitas pessoas enterram. Interessante sabe? demais isso que você tá falando. Infelizmente. Enterram sonhos, enterram Desistir, né? Do... propósito de vida. Porque a gente fala de sonho e propósito, as pessoas pensam que é só recurso. Uhum. Não é, cara. Não é, né? Cara, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, dono do ouro, da prata. tudo. O recurso que Ele quiser te dar, cara. A vida não é sobre propósito. A vida é sobre ter uma vida alinhada com Ele e deixar um legado aqui na Terra. É isso. Que é o quê? A gente vai viver daqui 80 anos é muito, cara. Eu tenho comigo 80 anos, viver 80 anos é muita coisa. Aham. Sabe? 80 anos, depois é viver a eternidade, cara. Eu busco por isso. É isso. Por isso, cara, eu sempre fui um cara muito acelerado. A partir do momento que eu entendi, cara, que a felicidade não tá no final, mas tá no processo, cara, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Hoje, se der errado aqui algo agora, eu não vejo com maus olhos. Eu vejo que Deus está me forjando o meu caráter, a minha paciência, Te preparando pra a minha algo maior. constância, me preparando para algo melhor, maior, entendeu? Ah, Paulo, melhor, maior, por que melhor e maior? Maior, melhor, nem sempre a questão tá em destaque. Aham. Muitas das vezes é servir o propósito do outro, Sim. sabe? E nunca negociar o inegociável. É Forte, algo que o Paulo. pastor Douglas me ensinou. É algo que eu forte. tenho isso comigo, carrego Você comigo. caminha sobre isso. Caminho sobre isso. Nunca negociar o inegociável. E assim, Paulo Sérgio, eu acredito assim que muitas pessoas que vão assistir esse podcast, cara, com certeza elas serão impactadas, né? Por Amém, tudo aquilo que glória o a Deus. Senhor ministrou nessa noite aqui. Porque, eu vou te falar, cara, eu posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, sabe? Amém. E como é bom a gente poder trazer homens e mulheres de Deus aqui. Cara, eu fico feliz com isso. Porque algo que eu busco é isso, cara. Ser luz. Sabe? Isso não me torna uma pessoa perfeita, mas Sim. ser luz, cara. Sim. Realmente, de onde quer que a gente for, não é nunca levar uma murmurar, uma tristeza, Aham. um desânimo. Sempre, cara, palavras de avançar. Como foi falado no Descende, em Goiânia. Você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia e você precisa ter humildade. Sim. Você precisa ter esses 3 pilares. Porque a coragem, cara, e a ousadia vai te levar em lugar que você nem imagina. Uhum. Mas o que vai fazer você permanecer é a sua humildade. Então, esse podcast, cara, pode chegar a 1 milhão, a 10 milhões de seguidor, pode estourar, cara, o nível Brasil. Mas o que vai fazer você permanecer, cara, é a sua humildade. Sim. A partir do momento que você olhar as pessoas com desprezo, olhar você, com superioridade, Desfazer das pessoas. desfazer das pessoas, você pode até estar estourado, cara. Mas aquilo dentro de você vai estar acabado. Vai destruir tudo. Por que vai estar acabado? Por quê, cara? Porque você vai estar cheio de si. Sim. A pessoa cheia de si, ela é vazia. Acabou. E a pessoa vazia, cara, infelizmente, cara, ela é feliz na frente de todas as pessoas, alegre, mas quando ela tá só ela, sozinha, ela é extremamente depressiva. E ela tem um grande vazio. Ela tem um grande vazio. E esse vazio, volto a repetir, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. É algo que eu falo sempre, cara. Toda pregação que eu prego, em igrejas que me convidam, todo lugar que me convida, é o que eu falo sempre, porque é algo que eu sentia, cara. Sabe, cara, você olhava a minha vida, cara, eu tava fazendo faculdade, tava feliz, sempre rodeado de pessoas, sou muito comunicativo, conversa imperativa e tal. Aham. Cara, mas eu senti um vazio tão grande, cara. Mas tão grande, cara, até que eu li Eclesiastes, cara, que eu entendi que existe uma eternidade entre nós. E muitas das vezes, quando nós nos apegamos, cara, às coisas dessa terra, esse vazio vem. Sim. E a partir do momento, cara, que eu me apego em Cristo Jesus, cara. Acabou. Cara, eu me apego ao Espírito Santo, cara. Ele é tudo, irmão. é algo fantástico, cara. Porque, cara, é extraordinário. Porque, assim, eu vejo realmente o Espírito Santo me preenchendo, cara. Fala, cara, ele é suficiente. Totalmente, né? É o que me faz, cara, ser aliançado com Cristo. Eu falo que eu fui separado por Deus por causa disso, cara. Porque eu não dou conta de ficar longe da presença dele. Cara. Eu também não dou conta. Não é porque eu sou perfeito. Não é que eu tô falando algo Eu sei. aqui, asneira pra você. Não dou conta. Cara, eu fico mal, cara. Eu fico mal, realmente, Não, cara. eu falo para as pessoas, ô Paulo Sérgio, que se eu não orar, eu não sou a mesma pessoa.
Se o cara não orar, ele começa a ficar sem educação. Se o cara não orar, o cara não trata as pessoas bem. Se o cara não buscar ter uma vida de santidade, uma vida de devoção ao Senhor, a palavra. Porque deixa eu te falar, o que transformou o homem? É a palavra. Exatamente. Conhecereis a verdade e a verdade o quê? Os libertará. O que nos liberta é a palavra. E quem transforma a gente? O Espírito Santo que tem esse papel de fazer na nossa vida. Não adianta a gente querer... Nossa, eu vou tentar... Sim, eu tenho que me posicionar, mas não adianta a gente querer mudar ninguém na força do braço. Quem convence é o Espírito Santo. E tanto que é bom você ter uma vida. Você falou isso, é o que eu vivo. Você falou minha vida aí agora. Se eu não... Porque assim, pra mim poder me manter no podcast até hoje, Paulo, tô te falando sério, tem 10 anos. 10 anos de muita oração, 10 anos de muito choro, 10 anos também de muitas decepções. Pessoas que entraram e saíram do podcast, pessoas que me ajudavam e depois parou de ajudar. Vai estar aqui julgando? Não estou julgando ninguém. Eu não dei nome, não falei nome nenhum aqui, só estou dizendo que passaram muitas pessoas. Então, eu entendo que Deus é um Deus que a gente tem ciclos que a gente precisa encerrar eles e começar um novo ciclo. Exatamente. Sabe? Então, assim, de verdade mesmo, cara... Tudo aquilo que a gente falou aqui, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Abençoar, edificar, como você falou. E eu quero te agradecer. Não, fico feliz, cara. Quero te agradecer de verdade pela sua presença aqui. Sabe por quê? Primeiro porque quando eu falei assim, cara, eu tenho que trazer o Paulo Sérgio no podcast. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Você sabe, você viu? Eu sou daquele jeito. Manda uma mensagem pro homem assim, rapidão. Por quê? Porque assim, cara, eu quero te falar pra você que eu olho pra você e eu vejo Cristo na sua vida. Glória a Deus, cara. Eu fico feliz por isso. Tá? E que onde você passar, que a luz do Senhor brilhe sobre a sua vida, que pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Amém. O seu trabalho, sua família, por onde você passar, que você seja um canal de bênção. Amém. Cara. Às vezes você vai ser aquela pessoa que vai fazer o quê? Você vai mostrar o caminho para muitas pessoas que... Eu vou ser a ponte. Você vai ser a ponte. E é isso, cara. É se colocar à disposição e servir as pessoas, independentemente de onde nós vamos chegar, de quem nós vamos nos tornar, de quem nós vamos ser. É estar aliançado com Cristo, cara, e ter identidade formada nele. Amém. Entender a questão do processo. E o principal, cara, isso tudo que nós falamos de Jesus, de processo, de José governador, de Jesus, que nem ele agradou todo mundo. Tudo isso nós falamos da bênção não parar em nós. Tudo isso, cara, que nós falamos, cara, é só por causa de uma coisa, para engrandecer o nome dele, se tornar o nome dele cada vez mais conhecido e glorificar o nome dele todo o tempo. Amém. Sabe, cara? Todas as pessoas, cara, talvez a pessoa vai assistir isso aqui e tinha um receio, cara, de se tornar político por medo de críticas, cara, julgamentos, independentemente do que você escolher ser, sempre vai ter as pessoas que vão te aprovar, as pessoas que vão gostar de você, as pessoas que vão te criticar. É isso. Basta você ter enraizado aquilo que você é, aquilo que você quer e você ter dependência de Deus. Se você tiver dependência de Deus, cara, acabou. Você pode ter certeza, cara, todos os seus sonhos, que for os sonhos dele para sua vida, vai se concretizar. Porque existem sonhos nossos e sonhos deles. Se tiver casado os nossos sonhos com os sonhos dele, cara, a gente pode ter 99% de críticas da população, a gente pode ter o que for, cara, vai se realizar, porque ele quer, cara. Algo vai acontecer, cara. Eu acredito no extraordinário por causa dele, cara. Eu acredito em milagre. Você acredita? Eu acredito, cara, no de repente. Sabe o de repente, João Pedro? De repente, assim, sabe? Aconteceu, cara, mas não foi, cara. Foi luta, foi choro, foi pago o preço, foi renúncia. Teve muita coisa para acontecer. Porque ninguém sabe o que a gente passa na nossa vida, né? Exatamente. E outra coisa, quando as pessoas falam em questão de política, as pessoas falam... cristão não tem que ser envolvido na política, não tem que falar de política em igreja. Agora, meu posicionamento, eu acredito que não tem que falar em púlpito da igreja, porque no púlpito da igreja, cara, tem que falar o quê? De Jesus, tem que falar de Deus, tem que falar do que Jesus fez e faz, né? Por mim. Entendeu? O que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Tem que falar sobre a questão da salvação, questão de cura. É isso. É santo. Lá é um lugar santo, o púlpito. Sim. Só que nos bastidores da igreja, tem que ter um alinhamento de realmente apoiar pessoas cristãs, realmente tem a mesma linha de raciocínio, posicionamentos. Não só apoiar para colocar a pessoa lá, mas colocar a pessoa lá para eles cobrarem depois. Sim. Cobrar resultado, cobrar pautas que estão sendo voltadas, que estão sendo discutidas. Nós colocamos o para nos representar. E é isso que falta, sabe? Cristãos realmente
que estão lá representando cristão. Sim. Sabe? E isso não quer dizer que nós somos melhor do que as outras pessoas que não são cristãs, não é isso. Sim. Pelo contrário, aí que nós precisamos, a responsabilidade é muito maior. Aí que aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade, cara, porque Jesus é perfeito, cara. Ele Quando é eu vou ser perfeito? Nunca. Não tem jeito. Então, cara, é algo assim, é se tornar moldável, dependente e buscando acima de todas as coisas. Sabendo que aquilo é um talento que ele me entregou pro João, entregou pra você. Sim. Cada um ele vai entregar um talento diferente. E você pode ver Cada que um vai ser moldado na sua porção. todo mundo é abençoado, cara. Todo mundo Deus deu aquele talento, o dom pro cara, o cara tem que saber. E algo que eu busco também, cara, é ser resposta de oração na vida das outras pessoas, cara. Sabe? Muitas das vezes, quando uma pessoa ora, ela não simplesmente ora e Deus vai vir lá do céu e vai derramar a bênção, vai derramar o que a pessoa precisa. Não, cara. Quando a pessoa ora, cara, existe o João que tem que estar orando lá na casa dele. Deus, que eu seja um instrumento do Senhor aqui na terra, que eu seja uma bênção na vida das pessoas para honrar o seu nome e sua glória. Quando eu orar, cara, então o João vai vir, vai me abençoar. Então o que vai acontecer? Ele foi usado por Deus. Sim. Entendeu? Então que nós sejamos, cara, além de políticos, além de advogado, médico, além de seja a profissão que a pessoa for, cara, que ela seja principalmente usada e transbordada de Deus, da presença de Deus. Para ser um canal de bênçãos. Para ela ser um canal de bênçãos, que ela possa edificar a vida das pessoas. É isso que nós fomos chamados realmente. Glória a Deus, sabe? Para ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Glória a Deus, cara. Sabe, cara? E eu acredito nisso, sabe? Igual muitas pessoas, muitos jovens, cara, me chamam. Eu fico feliz com isso. Nossa, Paulo, eu gosto de política, mas tenho medo da rejeição, tenho medo da crítica, do julgamento. E eu sempre deixo isso bem claro. Cara, vai ter no que for que você for fazer. Busque em Deus direcionamentos, é isso mesmo que Ele quer. E se coloca à disposição para viver, cara. Sabe? Coloca à disposição. Não pensa em recurso, não pensa em fama, não pensa em você. Quando eu falo assim, não pensa em você, fica algo meio clichê no sentido como é que você não vai pensar em você? Você tem que pensar até mesmo pra você construir uma família, tal. Sim. Cara, mas se você focar em Deus, cara... Acabou, cara. As coisas vão acontecer de forma natural, cara. As bênçãos dele vão acontecer. Sabe? E você já viu que você tem que ser feliz você tem que ser feliz no muito ou no pouco. É você ser feliz. E pronto. Entendeu? Vai ter momentos que você vai ter muito, vai ter momentos que você vai ter pouco, vai ter momentos que você vai estar muito feliz, vai ter momentos que você está triste. Mas em todo tempo é adorando e glorificando o nome dele. Sabe? Alguns, eu sei que está finalizando, só para concluir, uma pessoa no meu serviço falou assim, Paulo, mas e aí, o que te dá sentido à vida realmente? Falei, cara, o que me dá sentido à vida realmente é seguir Jesus. Não é eu estar na política, não é eu montar uma carreira na advocacia, não é, cara, eu me tornar um atleta, porque eu gosto muito de esporte, você me acompanha em CV. Sim. Então, assim, não é, cara, o que me dá sentido à vida... Nada. O que me dá sentido à vida realmente, cara, é seguir Jesus, cara. É estar com Ele todo o tempo, é buscar Ele acima de todas as coisas. Deus. É o que realmente eu me sinto, conforme eu falei anteriormente, preenchido pelo Espírito Santo, e é algo que eu não penso que é passageiro. Eu sei que é eterno, porque eu vou viver a eternidade com Ele. Não porque eu mereço, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então é isso, cara. É isso que eu penso, que eu quero. E vim aqui, cara, só reforçando, vim aqui, primeiramente, você me convidou, mas eu vim aqui também, cara, para forjar pessoas jovens que querem transformar a vida das outras pessoas. Sim. Querem realmente ser um canal de bênçãos, querem realmente edificar. Assim como você, cara, você está edificando muitas vidas, eu tenho total certeza disso, que não só através de mim, mas através de outras pessoas que passaram e vão passar por aqui, que vão levar uma palavra de esperança, vão levar uma palavra de cura, vai levar uma palavra de restauração. Com certeza. Vai levar uma palavra de prosperidade. Talvez a pessoa está ouvindo aqui e está sem expectativa nenhuma de vida, de crescimento, e a pessoa tem de desânimo. E talvez tenha o norte. Uma chave. Aquela hora você falou da chave, eu achei interessante. É uma chave, cara. Uma chave que vai girar. Girou a chave, acabou. Virou a chave, acabou, sabe? Talvez a chave da pessoa, não é a pessoa chegar e abençoar ela. Talvez a chave da pessoa, ela tenha uma constância em oração, uma constante dependência, uma constante busca. Sim. E ela entender o processo que ela tá passando. Glória a Deus. Sabe? E o principal, cara, eu peguei isso pra mim, cara, que muitas das vezes não é sobre ter
1 milhão de seguidores, 100 mil eu seguidores. tenho isso comigo. Não é sobre 1000 curtidas, sei lá quantas curtidas, cara. Talvez tenha uma curtida. Mas se tiver aquela curtida e aquele podcast chegar naquela pessoa e transformar a vida dela, já valeu a pena. Mesma coisa pregador do evangelho, cara. O pregador não tem que pensar no sentido, pô, eu quero pregar pra uma multidão e tal. Cara, a gente tem que pregar pra quem que Deus quer, pregar todo o tempo. Eu gosto de uma passagem que diz o seguinte, fala assim, ó, prega o evangelho. Se preciso for, abre a sua boca. Então, primeiramente, nós precisamos pregar com o nosso próprio testemunho. É verdade. Pra onde quer que a gente for. Nós precisamos ser luz na terra. Sabe, cara? Então, assim, se eu tô pregando o evangelho, tiver 10 pessoas, e essas 10 pessoas, uma se converteu ao evangelho, já vai ter festa no céu. Já valeu a pena, cara. Então não é sobre números, não é sobre curtida, números, seguidor, cara. É sobre o quê? Sobre Jesus, cara. Sobre Jesus. Eu caminho sobre algo, Paulo Sérgio, e assim, já aproveitando a oportunidade que a gente está caminhando para o final... A recepção aqui foi excelente. A recepção foi boa. Aproveitando que a gente está caminhando para o final, mas assim, eu caminho sobre o quê? Se você for lá no nosso Instagram, nós não temos muitos seguidores, né? Se vai aumentar os seguidores, né, que vai seguir, as pessoas que vão seguir a gente, elas vão seguir porque elas gostam do nosso conteúdo, gostam daquilo que a gente posta, e o podcast não vai parar. Em nome de Jesus, nós começamos para não parar mais. Em nome de Jesus. O Ícaro liberou uma palavra aqui e eu peguei ela. Bem. Mas assim, a gente não tá aqui por causa de curtida, por causa de visualização, a gente quer que o nome de Jesus seja glorificado, né? Eu quero agradecer muito você aí que nos assiste, pelo carinho, pela audiência, porque é muito interessante que as pessoas realmente vejam os vídeos, acompanhem os vídeos, compartilhem, né? É muito importante isso, para crescer sim a nossa página aqui no Instagram, mas a honra e a glória nunca foi e nunca será nossa. Muito obrigado. Cara, Obrigado, obrigado mesmo, de verdade. Eu falei pra ele o seguinte, cara, tô me sentindo em casa. Comendo de boa, sossegado. Tô comendo, teve um refrigerante, a gente foi debatendo. Pautas extremamente importantes. Muito bom. E eu tenho total certeza, cara, que é a primeira visita minha aqui no podcast de muitos. Conta comigo, que eu puder servir, ajudar. Eu amo fazer isso, cara. Hoje você veio só eu e você, né? O que vai acontecer? Nós vamos marcar o podcast da resenha. Boa. Vai ser top, hein? O podcast da resenha, só a galera da resenha. Só que aí deixa eu te falar, vai ter que ser umas 3 horas de podcast. O podcast não é 1 hora só, mas agora vai ser 3. Cara... Porque, ó, eu falo muito. Falo muito. O Ícaro também fala. Ixi, e eu vou te falar, filho. Nós vai entrar no mistério, aí o João Pedro... Entendeu? Não tem jeito. A galera vai... João Pedro também vai pôr o microfone pro João Pedro também e o João Pedro vai sentar. Se eu fosse vocês, não ficava de fora, hein? É isso aí, pessoal. E assim, a gente falou aqui com o Paulo Sérgio, um grande homem de Deus. Que Jesus te abençoe, abençoe a sua família. O que você achou do nosso estudinho aqui? O que você achou? Sensacional a estrutura. Eu vi Deus aqui nesse local, na estrutura. Nos detalhes, né? Cuidado, nos detalhes. E é isso, cara. Recepção excelente. Aqui é recepção. Aí, salgadinho, refrigerante. E gostoso, hein? Gostoso. Eu não vou falar de onde é, porque a gente não está sendo patrocinado por eles, mas ainda vai ser. Mas você ainda, em nome de Jesus. Cara, Quer mandar um abraço para alguém? Mandar um abraço para alguém. Não, só mandar um abraço para todas as pessoas que estão assistindo aí, pessoas que irão assistir. Talvez você pare e pense, cara, mas eles falaram mais sobre Jesus do que sobre a política em si. Sim. Mas é porque é o que dá destino para nossa vida, é o que dá sentido à minha vida, é o que dá sentido à vida do Ellison. Hoje eu não faço nada, cara, que não esteja no propósito dele para minha vida. É eu. Paulo, mas como você sabe que Deus tem a política para sua vida? É porque quando eu vou para a Bíblia, cara, grandes homens de Deus, cara, inclusive Jesus, cara, não veio para ser servido, ele veio para servir. É isso. Então, cara, eu pego a minha questão de servir as pessoas na política, ou até mesmo no dia a dia, eu entendo que eu poderia, cara, realmente servir as pessoas sem ser a política. Mas eu entendo, cara, que com a política eu consigo servir muito mais. E com a política em si, não é questão de eu ser candidato, não é isso. É questão de eu, como eu sou servidor público, servir as pessoas no dia a dia. Sim, e só para deixar uma coisa bem clara, assim, para deixar isso bem claro, é porque às vezes as pessoas podem ver, a gente já falou lá no patrão, mas às vezes alguém pegou um corte que eu fiz aqui, alguma coisa assim, mas às vezes a pessoa vai pensar, nossa, vocês estão falando de política porque o Paulo Sérgio vai se candidatar. Gente, ele nem vai se candidatar esse ano. Mas assim, isso é só pra gente deixar isso bem claro. Eu vim aqui porque realmente eu gosto da política, estou como servidor público, então eu sirvo as pessoas diariamente, sabe?
por entender essa questão, pegar na Bíblia a questão de Jesus, pegar grandes líderes religiosos, grandes líderes que realmente fizeram a diferença. É isso. Que veio através, usou a política realmente para se levantar contra a corrupção, contra opressão, é isso. Contra coisas que Deus abomina. É isso, sabe? cara. Então é isso, realmente. É isso, então pessoal. É isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. E igual, só reforçando o que o Ian já falou, não é sobre ser candidato nem nada, é questão realmente de conversar, que foi um bate-papo bem bacana sobre coisas que são pautas realmente extremamente importantes. Importantíssimas. E assim, eu quero agradecer muito você que viu o podcast até o final, você que acompanhou aí também, né, a cada corte que a gente fez, porque eu acho que é muito importante. E eu quero agradecer ao Paulo mais uma vez. Essa é a primeira de muitas, você pode ter certeza, meu irmão. E eu quero dizer que eu amo a sua vida, viu? Amo sua vida em Cristo. Amo sua vida, e assim, a vida da sua família. Amém. Se vocês precisarem, eu estou sempre à disposição para servir, ajudar, aconselhar. Eu também, viu? Não é só você não. Claro, cara. Eu já dei umas missões aí pro Elson, ó, deixa... Não vamos comentar com o pessoal, depois a gente comenta. Depois a gente comenta. Mas é isso aí, pessoal. A gente falou com o Paulo Sérgio. Uma bênção esse bate-papo aqui hoje. E assim, eu espero que Deus possa ter falado com você de alguma forma, que Jesus abençoe muito a sua vida. E na semana que vem nós temos um podcast. Eu te espero aqui, você tem um encontro marcado comigo, que eu tenho certeza que será a bênção demais. Deus abençoe vocês, fique na paz. Jesus te abençoe, meu irmão. Tamo junto. Tamo Abraço. junto. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.